Ela cheira a urina! A voz da minha nora, Patrícia, foi um sussurro, mas cortou o barulho da festa como uma faca. O ar ficou gelado ao meu redor, e o sorriso que eu preparava para o meu neto congelou no meu rosto. O que ela não sabia é que aquele cheiro que ela usou para me humilhar era a chave para um segredo que destruiria o mundo perfeito que ela pensava ter construído. Fique comigo até o fim para descobrir a verdade. Se inscreva no canal, deixe seu like e me diga nos comentários de que cidade você me assiste, se é do seu trabalho ou do conforto do seu sofá. É bom saber que não estou sozinha. Meu nome é Adélia Rossibauer, tenho 78 anos e moro em Gramado, na Serra Gaúcha. Minha vida sempre foi medida pelos aromas que saem da minha cozinha. Canela, uva, chocolate com pinhão, aromas que contam a história de 50 anos de trabalho, de casamentos e batizados que ajudei a adoçar. Viúva há quase 20 anos, encontrei, na ordem da minha casa, em estilo alpino e no perfume Hortênsias das azuis, minhas, uma forma de manter a dignidade que meu falecido marido, Klaus, tanto prezava. Aquele sábado, no entanto, começou com um cheiro diferente, um odor metálico e úmido vindo do porão que eu vinha ignorando há semanas. A manhã estava fria, como de costume na serra, e a neblina abraçava as janelas. Eu preparava uma fornada de biscoitos de mel, a receita preferida do meu neto, Lucas. Era seu aniversário de 10 anos. Enquanto a massa descansava, o silêncio da casa era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de cuco na parede da sala, um presente de Klaus. Aquele som era meu companheiro, um lembrete constante de uma vida cheia de amor e respeito. Mal sabia eu que, em poucas horas, esse respeito seria estilhaçado de uma forma que nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar. A festa seria num daqueles salões modernos, cheios de luzes piscando e música eletrônica que martelava a cabeça. Patrícia, minha nora, fez questão de escolher o lugar mais barulhento e impessoal de Gramado. Para ela, minha casa, com seus móveis de madeira escura e toalhas de crochê, era uma relíquia, um museu de um tempo que ela desprezava. Eu sentia um nó no estômago só de pensar em ir, mas era pelo Lucas. Por ele, eu enfrentaria qualquer coisa. Peguei o presente que embrulhei com tanto cuidado, um livro de aventuras antigo que pertenceu ao avô, e respirei fundo, tentando afastar o presságio ruim que insistia em me acompanhar. E então, o momento aconteceu. No meio da gritaria eu me aproximei para dar um beijo em Lucas. Ele sorriu para mim, aquele sorriso puro que iluminava meus dias. Foi quando ouvi. Patrícia, ao meu lado, virou-se para meu genro, Marcos, e sussurrou as palavras que pararam meu coração. Ela cheira a urina. A frase foi dita baixa. Um veneno destilado apenas para os ouvidos certos. O mundo ao meu redor desapareceu. A música, as risadas, as luzes coloridas, tudo se transformou em um zumbido branco e ensurdecedor. Só existiam aquelas 4 palavras ecoando na minha cabeça. O impacto foi físico. Senti o sangue fugir do meu rosto e minhas mãos, que seguravam a borda da mesa para me equilibrar, ficaram geladas. Meu orgulho, a limpeza quase maníaca com que eu cuidava de mim e da minha casa, tudo foi atacado de uma só vez. Era a humilhação máxima, um golpe pensado para me aniquilar, para me transformar na caricatura de uma velha decrépita, que ela tanto queria que eu fosse. Levantei os olhos e vi o rosto dela, um misto de desprezo e satisfação. Ela sabia que eu tinha ouvido e gostou. Meu olhar desesperado buscou o de Marcos, o marido da minha falecida filha. Ele sempre foi tão respeitoso, tão caloroso. Vi a fúria faiscar em seus olhos, mas não em minha defesa. Ele agarrou o braço de Patrícia com força e sibilou, com os dentes cerrados, algo que não consegui ouvir direito, mas que soou
como um cala-boca, agora não. A reação dele foi uma segunda facada. Ele não a repreendeu pela crueldade, não me defendeu. Silenciou para evitar um escândalo, para não estragar a festa. Naquele instante, ele se tornou cúmplice. Não consegui ficar mais um minuto ali. Murmurei uma desculpa qualquer para Lucas, dizendo que não me sentia bem e saí sem olhar para trás. O ar frio da noite de Gramado queimou meus pulmões, mas não conseguiu apagar o fogo da vergonha que me consumia por dentro. Cada passo em direção ao ponto de táxi era uma tortura. A frase de Patrícia se repetia sem parar. Uma ladainha cruel. Ela cheira urina. Ela cheira a urina. Eu me sentia suja, contaminada. Não por um cheiro que não existia, mas pela maldade dela. A viagem de volta para casa foi um borrão de luzes e lágrimas silenciosas. Eu olhava pela janela as ruas familiares de Gramado, as lojas de chocolate, os hotéis iluminados, e tudo parecia pertencer a um outro mundo. Um mundo onde eu não era mais bem-vinda. Naquela noite, entendi que a pior solidão não é a ausência de pessoas, mas a presença daquelas que deveriam te amar disso, escolhem te ferir. O silêncio de Marcos foi tão alto quanto o sussurro de Patrícia, e ambos me condenaram. Ao entrar em casa, o cheiro familiar de canela e madeira encerada me acolheu como um abraço. Era o cheiro da minha vida, da minha dignidade. Mas por baixo dele, quase imperceptível, estava aquele outro odor, o cheiro úmido e metálico vindo do porão. O cheiro que Patrícia, na sua maldade, havia transformado em uma arma contra mim. De repente, a irritação que eu sentia por transformou em outra coisa. Uma curiosidade urgente e assustadora. Fui até o meu quarto e, num ato de pura paranoia, cheirei minhas roupas, meu cabelo, minha pele. Eu precisava ter certeza. Não havia nada. Apenas o perfume suave do sabonete de lavanda que uso há 30 anos. A acusação de Patrícia era uma mentira deliberada, uma construção cruel para me diminuir aos olhos dos outros, talvez até aos olhos do meu próprio neto. A dor deu lugar a uma raiva fria. Não sentia desde que Klaus se foi. Pensei em Ricardo, meu filho. Onde ele estava quando tudo aconteceu? Provavelmente circulando entre os convidados, sorrindo para as fotos, completamente alheio à faca que sua esposa cravava nas costas da própria mãe. Ricardo havia se tornado uma sombra de Patrícia, um homem que abdicou da própria voz para viver em paz na gaiola dourada que ela construiu para eles. Ele não me defenderia. Ele nunca me defendia. Essa não era a primeira vez. Lembrei-me de pequenos gestos, de comentários ácidos disfarçados de brincadeira. Uma vez, ela disse que minhas cucas eram comida de colono, com um sorriso condescendente. Em outra, perguntou se eu não queria modernizar a casa, sugerindo jogar fora os móveis que eram da minha mãe. Eram pequenas agulhadas, testes para ver até onde ela podia ir. A festa de Lucas foi apenas o golpe final, a prova de que sua paciência comigo havia acabado. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei sentada na poltrona da sala, retrato de Klaus sobre a lareira. Seus olhos pareciam me fitar com preocupação. O que eu faço, Klaus? Sussurrei para o silêncio. Como eu luto contra isso? A casa, meu santuário, de repente parecia uma prisão. Eu estava encurralada pela minha idade, pela minha solidão e pela crueldade de uma mulher que deveria ser minha família. A maior dor, no entanto, era pensar em Lucas. Crianças são esponjas. O que ele pensaria da avó que foi embora da sua própria festa? Será que a semente do desprezo de Patrícia já havia sido plantada em seu coração? A ideia de que meu neto pudesse um dia olhar para mim com nojo era mais devastadora do que qualquer insulto. Eu não podia permitir que isso acontecesse. Eu precisava lutar, não apenas pela minha honra, mas pelo amor do meu neto. Mas como? Eu era uma senhora de 78 anos.
Minhas armas eram a farinha, o açúcar e a gentileza. Patrícia lutava com o dinheiro, a influência social e uma língua afiada como navalha. Parecia uma batalha perdida antes mesmo de começar. Eu me sentia impotente, uma formiga diante de uma bota prestes a esmagar. A sensação de fracasso era avassaladora, como se toda a minha vida de retidão e trabalho duro não valesse nada. No meio da madrugada, quando a casa estava mergulhada na escuridão e no silêncio, o cheiro do porão pareceu subir pelas frestas do assoalho, mais forte e insistente. Era um cheiro de segredo, de algo antigo e esquecido. E foi então que uma lembrança me atingiu. Uma lembrança de Klaus, semanas antes de morrer, trabalhando até tarde em sua pequena oficina no porão, trancado, dizendo que estava terminando um último presente para a família. Uma ideia, frágil como uma teia de aranha, começou a se formar na minha mente. Uma ideia que tinha o cheiro da oficina do Klaus. O sol nasceu pálido, filtrado pela névoa persistente de gramado. O dia seguinte parecia uma cópia cinzenta do anterior. As hortênsias no jardim, que sempre me traziam alegria com seu azul vibrante, hoje pareciam murchas. Rotina, que sempre foi meu porto seguro, agora parecia uma obrigação sem sentido. Como eu poderia assar biscoitos e cuidar das flores quando meu mundo interior estava em ruínas? Tentei fazer o pão, como faço todas as manhãs de domingo. Amassar a massa sempre foi uma terapia, um jeito de colocar ordem nos meus pensamentos. Mas naquele dia, minhas mãos tremiam. A massa grudava, não crescia, parecia tão sem vida quanto eu me sentia. O cheiro de fermento que normalmente enchia a casa de promessas, hoje me enjoava. Era como se a maldade de Patrícia tivesse contaminado o ar, envenenado até as coisas mais simples que eu amava. O telefone tocou, estridente, quebrando o silêncio pesado. Meu coração deu um salto. Era Ricardo. A voz dele do outro lado da linha era cautelosa, quase temerosa. Mãe, bom dia. A Patrícia me disse que você foi embora cedo ontem. Está tudo bem? A pergunta era uma covardia. Ele não queria saber a verdade, queria apenas cumprir o protocolo, fingir que se importava para poder seguir com seu dia sem culpa. Estou bem, Ricardo. Só estava cansada, respondi, minha voz mais seca do que eu pretendia. O que mais eu poderia dizer? Que a esposa dele me acusou de ser uma velha suja e imunda na frente do meu genro? Contar a ele seria me submeter a uma segunda humilhação, a de vê-lo gaguejar, defender a esposa e no fim me culpar por ter entendido errado ou ser sensível demais. O silêncio era minha única armadura. Depois que desliguei, a sensação de abandono foi meu próprio filho, o menino que eu criei para ser um homem forte e justo, era agora um fantoche nas mãos de uma mulher cruel. A família que eu e Klaus construímos com tanto esforço parecia um castelo de areia, e a maré de ressentimento de Patrícia o estava desfazendo, grão por grão. Eu estava completamente sozinha nessa luta, movida por um impulso que não vinha da razão, mas de uma dor profunda. Desci as escadas de madeira que levavam ao porão. Cada degrau rangia sob meus pés como um aviso. O ar aqui embaixo era frio e carregava aquele cheiro metálico e de terra úmida com muito mais intensidade. A pequena oficina de Klaus estava no fundo, exatamente como ele a deixou há quase 20 anos, coberta por um fino véu de poeira e saudade. A única luz vinha de uma pequena janela gradeada perto do teto. Feixes de luz poeirenta cortavam a penumbra, iluminando a bancada de trabalho, as ferramentas penduradas na parede, as latas de pregos e parafusos. O cheiro era inegavelmente mais forte aqui. Vinha de um canto específico, perto de um velho armário de aço que Klaus usava para guardar seus projetos mais importantes. Comecei a procurar sem saber exatamente o que. Minhas mãos trêmulas percorriam as prateleiras,
tocando em objetos que não eram manuseados há 2 décadas. Abri gavetas emperradas, afastei caixas de papelão mofadas. O cheiro parecia vir do chão. Ajoelhei-me com dificuldade, o frio do cimento atravessando o tecido da minha calça, e passei a mão pelo assoalho de... Foi quando senti. Uma das tábuas estava solta. Meu coração começou a bater descontroladamente. Medo e uma estranha esperança se misturavam dentro de mim. O que Klaus teria escondido aqui? Por que ele nunca me contou? Parte de mim queria se levantar, subir as escadas e esquecer tudo aquilo. Viver com a humilhação talvez fosse mais fácil do que desenterrar um segredo do passado. Eu estava encurralada entre a dor do presente e os fantasmas do meu marido. Mas então, a imagem do rosto de Patrícia voltou à minha mente. O som do seu sussurro venenoso, a covardia no olhar do meu filho. Aquele fogo de raiva fria se acendeu novamente, mais forte do que o medo. Encontrei uma pequena espátula de metal na bancada de Klaus. Minhas mãos não tremiam mais de fraqueza, mas de uma determinação gélida. Ajoelhei-me novamente, o rangido da madeira ecoando no silêncio do porão, e enfiei a ponta da espátula na fresta da tábua solta. Eu sabia, com uma certeza que arrepiava a alma, o que quer que estivesse ali embaixo mudaria tudo. Eu não estava apenas abrindo o chão, estava abrindo uma porta que jamais poderia ser fechada outra vez. A madeira cedeu com um gemido longo e arrastado, um som de protesto contra a violação de um segredo guardado por 2 décadas. A poeira subiu em um pequeno redemoinho, fazendo-me tossir. O cheiro, antes difuso, agora me atingia com a força de um soco. Era um odor complexo, de terra molhada, de metal enferrujando lentamente e algo mais, algo químico, quase como tinta velha. Ali, no pequeno vão escuro sob o assoalho, repousava uma caixa de metal cinza, do tipo que se usava para guardar ferramentas ou documentos importantes. Não era grande, mas parecia densa, pesada de história e de silêncio. Com um esforço que fez meus joelhos protestarem, inclinei-me e enfiei as mãos no buraco. A caixa estava fria, um gelo que parecia sugar o calor do meu corpo. Puxei-a para fora, o metal raspando na madeira com um som agudo que arrepiou minha pele. Coloquei-a sobre o chão de cimento e fiquei ali, de joelhos, apenas olhando para ela. Era uma caixa simples, com uma fechadura robusta, mas que, para minha surpresa, não estava trancada. Klaus nunca deixava nada importante destrancado. Aquilo foi o primeiro sinal de que o que estava ali dentro não era para ser guardado para sempre, mas talvez para ser encontrado. Minhas mãos hesitaram sobre o fecho. Uma parte de mim, a Adélia, que só queria assar seus biscoitos e viver em paz, gritava para que eu parasse, para que eu empurrasse a caixa de volta para seu túmulo de madeira, pregasse a tábua no lugar e esquecesse aquele cheiro e aquela humilhação. Viver com a dor conhecida era mais seguro do que enfrentar uma verdade desconhecida. Por um instante, o medo venceu. O medo de que, ao abrir aquela caixa, eu não estivesse apenas descobrindo um segredo de Klaus, mas destruindo a pouca família que me restava. Mas a imagem do sorriso de escárnio de Patrícia era mais forte que o medo. A lembrança da covardia nos olhos de Ricardo, a sensação de ser invisível, descartável, a raiva, aquela raiva fria que havia se instalado no meu peito, guiou meus dedos. Com um clique metálico que ecoou no silêncio do porão, o fecho se abriu. Respirei fundo, o ar poeirento enchendo meus pulmões, e levantei a tampa. O que vi lá dentro, a princípio, não fez sentido algum. Era apenas uma coleção de papéis amarelados, um pequeno caderno de capa dura preta e algumas fotografias antigas. Peguei o caderno primeiro. A caligrafia era inconfundível. Era a letra de Klaus, firme e metódica. As primeiras páginas eram anotações sobre a confeitaria,
receitas, listas de fornecedores, coisas banais. Fui folheando, meu coração batendo um ritmo ansioso contra as costelas. Então, as anotações mudaram. Os números não eram mais de quilos de farinha ou açúcar, mas valores altos, em cruzeiros reais, depois em reais. Eram empréstimos. Klaus, meu Klaus, emprestava dinheiro. Um nome saltou da página, escrito com Preta, a mesma mas caneta, com uma pressão que quase rasgou o papel. Adalberto Correia. Meu corpo gelou. Adalberto Correia era o pai de Patrícia. Um homem que eu conhecia vagamente como um pequeno empresário do ramo de turismo que, segundo a própria filha, havia falido por conta do governo. Ao lado do nome dele, uma cifra que fez minha visão turvar, um valor que, na época, seria suficiente para comprar 2 ou 3 casas como a minha. Continuei lendo, virando as páginas com um cuidado quase reverente. Havia datas, anotações de pagamentos que nunca aconteceram, juros acumulados, e então uma anotação final, datada de poucos meses antes do casamento de Ricardo e Patrícia. Adalberto propôs um acordo, a dívida em troca da união. Disse que a filha cuidaria bem do meu menino. Sinto que estou vendendo meu filho, mas ele está cego por ela. Que Deus me perdoe. O caderno escorregou das minhas mãos e caiu no chão com um baque surdo. O ar me faltou. Tive que me apoiar na parede fria do porão para desmaiar. Então era isso. O casamento do meu filho, a família que eu acreditava ter sido construída por amor, era uma transação comercial, uma mentira. Ricardo não havia se casado com Patrícia. Ele havia sido comprado para quitar uma dívida que o pai dela jamais poderia pagar. A fortuna de Patrícia, os carros importados, as viagens para a Europa, tudo construído sobre o sacrifício silencioso do meu marido e a venda do meu filho. Debaixo do caderno havia um envelope grosso. Dentro, promissória original, assinada por Adalberto com uma assinatura floreada e arrogante. E uma carta de Klaus para mim, que ele nunca teve coragem de entregar. Minha Adélia, começava. Se você está lendo isso, é porque o pior aconteceu e eu não estou mais aí para proteger nossa família. Perdoe meu silêncio. Fiz o que achei que era preciso para garantir a felicidade do nosso Ricardo. Mas tenho medo dessa moça, Patrícia. Ela tem os olhos do pai, olhos de quem pega o que quer, custe o que custar. Cuidado! As lágrimas que eu segurei na noite anterior agora jorravam sem controle, manchando a poeira no meu rosto. Eram lágrimas não de tristeza, mas de uma fúria purificadora. A humilhação que eu senti na festa, ela cheira a urina. A frase agora soava diferente. Não era um ataque à minha velhice, era um ato de poder. Patrícia precisava me diminuir, me transformar em algo patético e sujo para se sentir superior, para apagar a origem da sua riqueza, para esquecer que sua família devia tudo a nós, a velha que ela desprezava. O cheiro do porão, aquele odor metálico, agora fazia sentido. Vinha da tinta especial da nota promissória, de algum produto químico que Klaus usou para preservar os documentos, que com o tempo e a umidade começou a vazar e a impregnar o ar. O cheiro que Patrícia usou como arma era, ironicamente, o cheiro da própria verdade, do segredo que a desmascararia. A vida, às vezes, tem um senso de justiça poético e cruel. Sentei-me no chão frio do porão, a caixa aberta diante de mim como uma caixa de Pandora. O mundo lá em cima, com suas hortênsias e biscoitos de mel, parecia uma fantasia distante. A realidade era ali, naquele porão úmido, entre os fantasmas do meu marido e as mentiras da minha família. A dor era imensa, uma dor que rasgava a alma, mas por baixo dela, algo novo começava a nascer, clareza. Lembrei-me de cada pequeno desprezo de Patrícia ao longo dos anos, o jeito como ela olhava para os meus móveis como se fossem a impaciência com as minhas histórias,
A forma como ela isolou Ricardo de mim, pouco a pouco, controlando suas visitas, seus telefonemas, não era apenas a arrogância de uma nova rica, era o medo constante de uma fraudadora, o medo de que a qualquer momento o castelo de cartas que ela construiu pudesse desmoronar. E Ricardo, meu filho, a dor de pensar nele era a mais aguda. Ele era cúmplice ou ignorante? Ele sabia que seu casamento era o pagamento de uma dívida. A lembrança de sua incapacidade de me defender agora ganhava um contorno mais sombrio. Talvez ele não fosse fraco, talvez fosse apenas um sócio nesse acordo sujo, desfrutando dos lucros e pagando o preço com sua própria dignidade. Pensei também em Marcos, o marido da minha falecida filha. Sua reação na festa. Cala a boca, agora não. Será que ele sabia de alguma coisa? Minha filha, Clara, era a melhor amiga de Ricardo. Talvez ele tenha confessado algo a ela, e ela a ele. A fúria em seus quando Patrícia sussurrou a ofensa. Talvez não fosse para evitar um escândalo. Talvez fosse a raiva de um homem que conhecia a verdade e se sentia impotente para revelá-la. O clarão de consciência foi ofuscante. Eu não era a vítima de um simples caso de desrespeito familiar. Eu estava no centro de uma conspiração de silêncio e mentiras que durava mais de uma década. Minha dor não era um incidente isolado, era um sintoma de uma doença muito mais profunda que havia apodrecido as raízes da minha família. E eu, com minhas mãos cheirando a canela e fermento, era a única que tinha a cura. Levantei-me, os ossos estalando em protesto. Guardei os documentos de volta na caixa com uma precisão cirúrgica. A nota promissória, a carta de Klaus, o caderno. Cada papel era uma peça de munição. Fechei a tampa e o clique do fecho soou diferente desta vez. Não era o som de um segredo sendo guardado, mas de um arsenal sendo preparado. Levei a caixa para cima, para a cozinha, e a coloquei sobre a mesa de madeira onde tantas vezes servi o café para minha família. A casa já não parecia a mesma. As paredes, antes testemunhas de uma vida de amor e simplicidade, agora pareciam cúmplices de um segredo sombrio. O relógio de cuco na parede marcava as horas de uma vida que não existia mais. A Adélia, que desceu ao porão, uma senhora humilhada e frágil, não foi a mesma que subiu. A mulher que agora estava de pé na cozinha tinha o peso de uma verdade devastadora nos ombros e o fogo da justiça nos... Fiz um café, forte e amargo, como o gosto que estava na minha boca. O aroma encheu a cozinha, mas não era mais um cheiro de conforto. Era o cheiro de vigília, de preparação para a batalha. Eu segurava a xícara quente com as duas mãos, não para me aquecer, mas para sentir algo sólido, real, enquanto meu mundo inteiro se desfazia e se reconstruía em novas e terríveis formas. Eu não sabia exatamente o que faria, mas sabia o que não faria. Eu não ficaria mais em silêncio. Primeiro gole, o telefone tocou. O som estridente me fez pular. Meu primeiro instinto foi ignorar. Provavelmente era Ricardo, com mais desculpas esfarrapadas, mas algo me fez atender. Peguei o aparelho na parede, minha mão firme. Alô! Minha voz soou calma, uma calma que me surpreendeu. Do outro lado da linha, uma pausa, e então uma voz tensa que eu reconheci imediatamente. Dona Adélia, é o Marcos. Ele parecia nervoso, a respiração um pouco ofegante. Me desculpe ligar assim, sei que é... Mas a gente precisa conversar sobre ontem, sobre a Patrícia. As palavras dele pairaram no ar, carregadas de um peso que confirmava todas as minhas suspeitas. Ele sabia, ele sempre soube de alguma coisa. Aquele era o sinal que eu precisava. O universo, ou talvez o fantasma de Klaus, estava me mostrando o primeiro passo. Sim, Marcos, precisamos, respondi, e minha voz não continha um pingo de hesitação. Mas não pelo telefone.
Venha até minha casa, hoje, no final da tarde, sozinho. E venha. Desliguei antes que ele pudesse responder. Eu havia assumido o controle. Pela primeira vez em anos, eu não estava reagindo, estava agindo. A dúvida, a resistência, o medo, tudo havia se dissolvido e se transformado em uma única coisa: propósito. Olhei para a caixa de metal sobre a mesa. Ela não era mais um relicário de dor do passado. Era a chave para o futuro da minha dignidade, da memória do meu marido e, talvez, o futuro do meu neto, Lucas, a quem eu devia a verdade, mais feia que ela fosse. A batalha não seria fácil. Eu enfrentaria meu filho, a mulher que o comprou e uma teia de mentiras que os mantinha juntos. Mas eu não estava mais sozinha. Eu tinha Klaus ao meu lado, falando comigo através daquelas páginas amareladas. A névoa lá fora começava a se dissipar, revelando um sol pálido de inverno. Parecia um presságio. A névoa de mentiras que encobria minha família também iria se dissipar. Eu não sabia se o que viria depois seria a ruína ou a redenção, mas sabia com uma certeza que aquecia meu peito que seria a verdade. E pela verdade, eu estava disposta a lutar até o fim. O ponto de virada não era mais uma possibilidade, era uma certeza que já estava em movimento. A campainha tocou pontualmente às 5 da tarde, um som nítido e formal que parecia fora de lugar na minha casa. Respirei fundo, sentindo o cheiro do café que eu havia passado, um aroma que sempre significou acolhimento, mas que hoje era apenas uma formalidade, uma cortina de fumaça para a tensão que se instalava. Abri a porta e encontrei Marcos de pé no meu alpendre, o rosto pálido sob a luz fraca do fim de tarde. Seus ombros estavam curvados, como se carregasse um peso invisível. Ele não era o homem confiante que eu via nas festas de família. Era a imagem da culpa. Ele entrou em silêncio, tirando o casaco e o pendurando com um cuidado exagerado, um gesto de quem adia o inevitável. Ofereci o café e ele aceitou com um aceno de cabeça, sentando-se à mesa da cozinha, onde minha filha Clara costumava se sentar para me contar seus segredos. O silêncio entre nós era denso, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de Cuco. A caixa de metal de Klaus estava sobre o aparador à vista, mas ainda fechada. Eu precisava saber o que ele sabia, sem revelar o que eu tinha descoberto. Dona Adélia, Ele começou, a voz rouca. Eu preciso pedir perdão pelo que aconteceu ontem, pela forma como eu agi, ou melhor, como não agi. Seus olhos, que evitavam finalmente se ergueram, e neles eu vi uma vergonha genuína. Eu não a defendi, eu apenas a mandei calar a boca para evitar uma cena. Fui um covarde. As palavras eram as certas, mas havia algo mais por baixo delas. Uma camada de angústia que não vinha apenas da noite anterior. Decidi não facilitar. Meu primeiro passo nesta nova jornada não seria o de uma avó compreensiva, mas o de uma mulher que exigia a verdade. Covardia é uma palavra forte, Marcos. Mas por que você agora a mandou calar a boca? O que você sabe que não era para ser dito ali na frente de todos? A pergunta o atingiu como uma pedra. Ele engoliu em seco, o café intocado na sua frente. O medo de fracassar nesta primeira confrontação me gelou por dentro, mas mantive o olhar firme, esperando. Ele desmoronou, não com lágrimas, mas com um suspiro que pareceu esvaziar seus pulmões de todo o ar. A Clara me contou, ele sussurrou, a voz embargada. Anos atrás, ela ouviu uma briga feia entre Ricardo e Patrícia. Sobre dinheiro, sobre uma dívida antiga do pai dela, com o seu Klaus. A Clara me fez jurar que nunca contaria a ninguém, principalmente para a senhora. Ela dizia que a senhora não merecia essa sujeira, que o seu Klaus escondeu isso por um motivo. Cada palavra dele era um prego cravando a tampa do caixão da minha antiga vida. A confissão dele, embora dolorosa,
foi o meu primeiro aprendizado. Eu não estava completamente sozinha. Havia fragmentos da verdade espalhados, guardados por pessoas por medo ou por um amor equivocado, escolheram o silêncio. Aquele silêncio que quase me destruiu. Agradeci a Marcos pela honestidade, mas não o absolvi. A cumplicidade dele, mesmo que bem intencionada, permitiu que a ferida infeccionasse por anos. Ele entendeu. Ao sair, seu olhar para mim era de um respeito novo, quase temeroso. Ele viu que a mulher frágil da festa não existia mais. Depois que ele se foi, a noite caiu sobre gramado, mas dentro de mim uma luz se acendia. Abri a caixa de metal, não mais com as mãos trêmulas de uma viúva assustada, mas com a precisão de uma general inspecionando seu arsenal. Li e reli a carta de Klaus, o caderno de anotações, a nota promissória. A velha Adélia teria chorado de novo. A nova Adélia começou a sublinhar nomes, datas e valores. Minha cozinha, o palco de tantas receitas doces, virou meu quartel-general. O cheiro de canela deu lugar ao cheiro de papel velho e justiça adiada. Comecei a formar um novo hábito naquela noite. Rezar antes de dormir pedindo paz, eu me sentei com um caderno novo e comecei a traçar uma linha do tempo. O empréstimo, a falência de Adalberto, a data do casamento, as viagens caras, os comentários depreciativos de Patrícia. Cada peça se encaixava, formando um mosaico de ganância e engano. Pela primeira vez, eu não via a situação com o coração de uma mãe ferida, mas com a frieza de uma juíza analisando as provas. A disciplina da confeitaria, onde cada grama importa, estava sendo aplicada a novo ofício, a busca pela verdade. O conflito interno, no entanto, era uma batalha constante. A cada página que eu virava, a voz da antiga Adélia sussurrava no meu ouvido. Deixe isso para lá, ela dizia. Você vai destruir seu filho, vai perder seu neto. O que adianta ter razão e ficar sozinha? O medo de fracassar era imenso, não em expor a verdade, mas em sobreviver às suas consequências. Eu me lembrava do rosto de Lucas, do seu sorriso, e meu estômago se revirava. O amor Seria dele eu para capaz salvar de minha arriscar? honra. O conflito externo não tardou a chegar. Na manhã seguinte, Ricardo me ligou. A voz dele era impaciente, claramente instruída por Patrícia. Mãe, o Marcos me ligou ontem. Disse que foi aí. O que a senhora está fazendo? Remexendo no passado? A Patrícia está muito chateada. Ela acha que a senhora está tentando criar problemas. Ela disse que o que aconteceu na festa foi um mal-entendido, que a senhora ouviu errado. A tentativa de manipulação era tão Chegava a óbvia, ser patética, que a mentira era a única ferramenta que eles tinham. Não houve mal-entendido, Ricardo, respondi, e minha própria calma me assustou. E não estou remexendo no passado. Estou colocando o presente em ordem. A firmeza na minha voz o pegou de surpresa. Ele gaguejou, tentou argumentar, mas eu o interrompi. Teremos uma conversa, os três, em breve. Até lá, sugiro que você e sua esposa pensem muito bem em todas as mentiras que contaram nos últimos 15 anos. Desliguei, o coração martelando contra as costelas. A ponte com meu filho estava em chamas e fui eu quem ateou o fogo. Aquele telefonema foi um ponto de virada. As críticas dele, o julgamento implícito de que eu era uma velha senil e rancorosa, não me diminuíram. Pelo contrário, alimentaram minha resolução. Eles não me viam. Eles viam uma caricatura que eles mesmos criaram para justificar o próprio desprezo. Provar que eles estavam errados tornou-se tão importante quanto honrar a memória de Klaus. A transformação exigia que eu destruísse a imagem que eles tinham de mim, para que a verdadeira Adélia pudesse emergir. O progresso era lento, medido em pequenas vitórias. A primeira foi encontrar coragem para sair de casa. Fui ao centro de Gramado, não para comprar ingredientes para cucas, mas para ir ao banco.
Pedi um extrato detalhado das contas de Klaus dos últimos meses de vida dele. A gerente, uma moça jovem que não me conhecia, me olhou com uma mistura de pena e impaciência. Mas eu insisti. Apresentei os documentos e esperei, sentindo os olhares de outras pessoas, imaginando se elas também sentiam o cheiro de urina que Patrícia inventou. Aquele foi um desafio inesperado. Enfrentar o mundo sentindo-me marcada por uma humilhação invisível. Por um momento, quis fugir, voltar para o casulo seguro da minha casa. Mas então, respirei fundo e me lembrei do porquê estava ali. A dignidade não é algo que os outros nos dão. É algo que nós nos recusamos a entregar. Quando a gerente voltou com os papéis, meu queixo estava erguido. Eu não era uma velhinha pedindo um favor. Era uma cliente exercendo seu direito. Com os extratos em mãos, procurei por um nome que estava no caderno de Klaus, Alberto Nunes, um velho amigo dele, advogado aposentado que vivia em Canela, a cidade vizinha. Ligar para ele foi outro passo difícil. Era admitir que a família perfeita dos Bauer Rossi era uma farsa, mas a vergonha era um luxo que eu não podia mais me permitir. Seu Alberto atendeu com a voz grave de sempre, e quando expliquei, sem dar detalhes, que precisava de um conselho sobre uns documentos antigos de Klaus, ele não hesitou. Venha amanhã, Adélia. Traga um de seus strudels de maçã. A viagem de ônibus para Canela no dia seguinte foi surreal. Eu olhava a paisagem familiar da Serra Gaúcha, as araucárias, as casas com floreiras nas janelas, e sentia como se estivesse vendo tudo pela primeira vez, com olhos novos e mais duros. O strudel na minha bolsa era um elo com a minha antiga vida, um salvo-conduto para um mundo de leis e contratos que eu desconhecia. O medo ainda estava lá, um nó frio no estômago, mas agora ele tinha um companheiro, a esperança. Seu Alberto me recebeu em seu escritório em casa, um cômodo que cheirava a couro e a livros. Ele ouviu minha história em silêncio, seus olhos inteligentes fixos nos meus, enquanto eu desdobrava tudo sobre a mesa. A carta, o caderno, a nota promissória, os extratos bancários. Ele analisou cada papel com a perícia de quem fez a vida inteira. O silêncio dele era pesado e por um instante o pensamento antigo voltou. E se não for nada? E se eu estiver louca? Então, ele ergueu a cabeça e disse as palavras que solidificaram minha confiança. Adélia, isso aqui não é apenas uma dívida. É um estelionato sentimental. Klaus foi coagido. A dívida, com a correção monetária e os juros legais, é uma fortuna. A nota promissória não prescreveu porque nunca foi protestada. Você tem nas mãos uma bomba atômica. Explicou os termos legais, as opções que eu tinha, da cobrança judicial à negociação extrajudicial. De repente, eu não era mais uma vítima. Eu era credora. Ele me deu um conselho prático. Não faça nada na emoção. Reúna a família. Apresente os fatos com a mesma calma com que você me apresentou. Coloque a nota promissória sobre a mesa e faça sua proposta. Você não quer o dinheiro deles, Adélia. Você quer sua dignidade de volta. Deixe isso claro. A clareza do plano me deu uma força que eu não sabia possuir. Eu tinha um caminho, um roteiro. A transformação estava deixando de ser um sentimento interno e se tornando uma estratégia. Voltei para Gramado sentindo-me mais alta. O peso nos meus ombros não havia desaparecido, mas agora eu o carregava de forma diferente. Não era mais o peso da vergonha, mas o peso da responsabilidade. A responsabilidade de fazer o que Klaus não teve coragem, de proteger o que ele construiu e de limpar o nome da nossa família da sujeira que o dinheiro de Adalberto Corrêa havia trazido para dentro dela. O medo de fracassar foi substituído por uma certeza serena de que, independentemente do resultado, eu estava fazendo a coisa certa. Passei os 2 dias seguintes me preparando.
Não era uma preparação legal, mas emocional. Cuidava das minhas hortênsias, mas meus pensamentos estavam na conversa que teria. Assava um pão e o ato de amassar a massa parecia fortalecer meus próprios músculos, minha própria determinação. Eu estava forjando uma Adélia, nova, uma que continha a doçura da antiga, mas com um núcleo de aço que ninguém nunca mais ousaria desafiar. O conflito interno final aconteceu na noite anterior ao dia que eu escolhi para a reunião. Olhei para o retrato de Klaus sobre a lareira. Você ficaria orgulhoso ou apavorado, meu amor? Sussurrei. Estou prestes a quebrar a promessa de silêncio que você fez. Por um momento, a dúvida me paralisou. Estaria eu traindo sua memória ao expor o que ele tanto se esforçou para esconder? Resposta veio não em palavras, mas em um sentimento. A paz que ele buscou ao esconder a verdade foi falsa. A verdadeira paz só viria com a justiça. Na manhã seguinte, peguei o telefone. Minha mão estava perfeitamente firme. Liguei primeiro para Ricardo. Eu quero você e a Patrícia aqui em casa hoje, às 7 da noite. É um assunto de família inadiável. E não é um pedido. A autoridade na minha voz o deixou sem palavras. Ele apenas conseguiu murmurar um "estaremos aí". Em seguida, Marcos. liguei para Marcos, preciso que você venha hoje à noite também. E traga o Lucas. Ele não participará da conversa, mas quero que ele esteja aqui em casa, seguro no quarto dele. É importante para mim. Ao desligar o telefone, senti uma mudança definitiva. Fui até o espelho do corredor, algo que eu raramente fazia. A mulher que me encarou de volta tinha os mesmos cabelos brancos, as mesmas rugas no canto dos olhos, mas o olhar era diferente. Não havia mais a sombra da mágoa ou da confusão. Clareza Havia cortante, uma força tranquila. A jornada, com seus tropeços e medos, havia me transformado. Eu não era mais a mesma mulher que havia fugido de uma festa de aniversário chorando. O final do ato não era um ponto de chegada, mas um novo ponto de partida. Eu havia percorrido o caminho da vítima à estrategista. A transformação estava completa. A Adélia que esperaria por eles naquela noite não era a confeiteira dócil que eles conheciam. Era a matriarca da família Bauer-Rossi, pronta para reclamar seu lugar, sua voz e sua honra. Olhei para a caixa de metal sobre a mesa. Ela não era mais uma caixa de segredos, era a minha caixa de ferramentas, e eu estava pronta para usá-las. O som da campainha, às 7 em ponto, foi como o tiro de partida para uma corrida que eu não sabia se teria fôlego para terminar. Ricardo e Patrícia entraram. Ele com o olhar baixo, ela com o queixo erguido, numa máscara de arrogância defensiva. A Adélia de antes teria se apressado em oferecer pretexto café, para suavizar a biscoitos. tensão. A Adélia de agora apenas indicou a mesa da cozinha com um gesto e permaneceu em pé, sentindo o chão de madeira firme sob seus pés. Meu território, minhas regras. Marcos chegou logo depois, trazendo Lucas pela mão, e o menino correu para me abraçar, alheio à tempestade que se formava. Pedi a Lucas que fosse para o quarto ler o livro que eu lhe dera, prometendo que logo levaria um chocolate quente. Vê-lo subir as escadas, seguro e protegido do que estava por vir, foi a primeira conquista da noite. A certeza de que eu lutava, não só por mim, mas por ele. Quando me virei, os 3 adultos me encaravam. O silêncio na cozinha era tão pesado que o tic-tac do relógio de Cuco parecia gritar. Patrícia cruzou os braços, impaciente. Então, mãe, qual é o grande drama da vez? Veio nos acusar de mais alguma coisa que a senhora ouviu errado? A voz dela pingava veneno, mas pela primeira vez não me atingiu. Sem dizer uma palavra, fui até o aparador e peguei a caixa de metal. O som dela sendo colocada sobre a mesa de madeira foi surdo e definitivo. O olhar de Ricardo se arregalou levemente, uma fagulha de um reconhecimento aterrorizado.
Patrícia apenas revirou os olhos, mas eu vi a pequena contração em sua mandíbula. Abri o fecho com um clique metálico que cortou o ar. Esta caixa, comecei, a voz calma e nivelada, uma voz que eu mesma mal reconhecia, guardou um segredo por 20 anos, o segredo da fundação desta família. E o abri na página Tirei o caderno marcada. de Klaus, Adalberto Correia. Li em voz alta, olhando diretamente para Patrícia. A dívida em troca da união. Sinto que estou vendendo meu filho. O rosto de Patrícia perdeu a cor. Foi uma transformação instantânea. A máscara de desdém se quebrando para revelar o pânico puro por baixo. Ricardo afundou na cadeira, o rosto entre as mãos, um som gutural de negação escapando de seus lábios. Marcos, de pé ao meu lado, apenas assentiu lentamente, confirmando a verdade que ele já... A conquista intangível mais importante aconteceu naquele instante. A verdade finalmente ocupava seu lugar à mesa. Patrícia tentou lutar como um animal encurralado. Isso é loucura! Você está senil. Meu pai nunca faria isso. Você inventou tudo isso para se vingar por uma brincadeira. A voz dela era estridente, desesperada, mas a negação soava oca, falsa. Em resposta, deslizei a nota promissória original pela mesa até que parasse na frente dela. A assinatura floreada de seu pai era... Brincadeiras não vêm com assinaturas em cartório, Patrícia. E muito menos com uma carta do meu marido pedindo perdão por ter que fazer isso. O contraste entre a mulher que eu era na festa e a mulher que eu era agora não poderia ser mais gritante. A antiga Adélia teria chorado, teria se justificado, teria talvez até pedido desculpas por causar tanto transtorno. A nova Adélia permaneceu em silêncio, deixando que as provas falassem por si. Eu não precisava gritar. Meu poder não vinha do volume da minha voz, mas do peso da verdade que eu carregava. Observei-os se debaterem, meu filho quebrado pela vergonha, minha nora exposta em sua fraude. A reação de Ricardo foi a mais dolorosa. Ele não olhou para mim. Ele olhou para a Patrícia, não com raiva, mas com uma resignação exausta, como um prisioneiro que sempre soube que sua cela era uma farsa, mas nunca teve coragem de testar as grades. É verdade, não é? Ele sussurrou para ela. Tudo. Sempre foi verdade. O silêncio dela foi a confissão. Naquele momento, eu não senti vitória. Senti uma profunda tristeza pelo meu filho. Um homem que viveu uma vida comprada sem nunca se dar conta do preço. Minha proposta, quando finalmente a fiz, surpreendeu a todos. Eu não quero um centavo de vocês, eu disse, minha voz suave, mas inquebrável. O dinheiro de vocês está sujo com o sacrifício do meu marido e o silêncio do meu filho. O que eu quero é algo que o dinheiro não compra. Fiz uma pausa, garantindo que cada palavra fosse: eu quero que vocês peçam perdão à memória de Klaus. E quero que, a partir de hoje, vocês me tratem com o respeito que eu mereço. Não como um fardo, não como uma relíquia, mas como a matriarca desta família. E então, acrescentei a condição final, a mais importante. E um dia, quando Lucas tiver idade para entender, vocês dois vão sentar com ele e contar a verdade. A verdade sobre o avô Adalberto, sobre o avô Klaus e sobre como o caráter vale mais do que qualquer herança. Fuzilou com os olhos, Patrícia a humilhação queimando em seu rosto. Perder o dinheiro ela suportaria, mas perder a narrativa, perder o controle sobre a imagem de sua família perfeita, isso era a sua aniquilação. Eles saíram em silêncio. Não houve pedido de desculpas, não naquela noite. Mas a derrota deles era palpável. Uma nuvem escura que os acompanhou para fora da minha casa. Quando a porta se fechou, o som do relógio de Cuco pareceu mais suave, mais gentil. Marcos se aproximou, colocou uma mão no meu... A senhora foi incrível, dona Adélia. A Clara teria tanto orgulho. E pela primeira vez naquela noite, meus olhos se encheram de lágrimas.
Mas não eram lágrimas de dor, eram de alívio. Naquela noite, eu dormi um sono profundo, sem sonhos, pela primeira vez em muito tempo. A Adélia de antes teria ficado acordada, remoendo cada palavra, sofrendo pela dor do filho, sentindo-se culpada. A Adélia de agora dormiu o sono dos justos, o sono de quem finalmente colocou a própria casa em ordem. Não a casa de madeira e tijolos, mas a casa da alma. A conquista não foi barulhenta. Foi um silêncio profundo e pacífico que se instalou dentro de mim. Nos dias que se seguiram, a transformação se solidificou. Ricardo me ligou 2 dias depois. A voz dele era outra, despojada de toda a impaciência. Ele disse que sentia muito. Não foram as palavras exatas que eu queria ouvir, mas no tom dele havia o peso de uma vida de mentiras desmoronando. Ele disse que eles precisavam de um tempo, que ele precisava pensar. Eu disse que entendia. Pela primeira vez não havia mais nada a ser dito. O respeito, a primeira parcela da minha conquista, havia sido pago. O contraste no meu dia a dia era visível. O cheiro de canela voltou a encher minha cozinha, mas agora ele parecia mais doce, mais puro. Eu voltei a assar, não por obrigação ou para agradar os outros, mas por puro prazer. Fiz uma fornada dos biscoitos de mel preferidos de Lucas e Marcos os levou para ele. O recado Desenho que veio de desajeitado volta dizia: "Vovó, você é a minha rainha." Guardei aquele papel como se fosse a nota promissória mais valiosa do mundo. As reações externas foram sutis, mas significativas. Quando voltei a caminhar pelo centro de Gramado, eu não andava mais com os ombros curvados, com medo de que as pessoas pudessem sentir o cheiro da minha humilhação. Eu andava de cabeça erguida. As pessoas me cumprimentavam como sempre, mas algo havia mudado. Eu não era mais apenas a Dona Adélia dos Doces. Sentia que elas viam algo mais, uma força que eu mesma estava apenas começando a reconhecer. Comecei um pequeno projeto. Decidi escrever um livro de receitas, não apenas com ingredientes e medidas, mas com as histórias por trás de cada prato. A história da cuca da minha mãe, do strudel que Klaus amava, dos biscoitos que me deram força. Era uma forma de garantir que a minha história, a verdadeira, fosse contada com minhas próprias palavras. A conquista de reescrever minha própria narrativa, tornar a autora da minha vida, e não um personagem secundário na vida dos outros. Refletindo sobre tudo, percebi que o caminho que percorri foi pavimentado com dor. A humilhação que senti na festa foi a pior da minha vida, mas foi também o presente mais cruel que eu poderia ter recebido. Foi o fósforo que acendeu o fogo da minha dignidade adormecida. Foi a chave que me forçou a descer ao porão, não apenas da minha casa, mas da minha própria história, para encontrar as ferramentas que eu precisava para me reconstruir. A antiga Adélia acreditava que a paz vinha de evitar conflitos. A nova Adélia aprendeu que a verdadeira paz só vem depois que a verdade é dita, não importa o quão barulhenta e destrutiva ela seja. O medo de ficar sozinha era o que me mantinha prisioneira. Hoje eu sei que a pior solidão não é estar sem pessoas, mas estar cercada de pessoas que não te veem de verdade. A conquista mais tangível não foi um pedido de desculpas formal ou uma mudança drástica na minha família. Foi a mudança dentro de mim. Foi a capacidade de olhar no espelho e ver não uma velha senhora, mas uma mulher inteira, com uma história de luta, de dor e, finalmente, de vitória. Foi perceber que minha casa não era mais um santuário de memórias, mas um quartel-general de onde eu comandava minha própria vida. Marcos e Lucas se tornaram minha família de verdade, um laço forjado na honestidade e no respeito mútuo. Às vezes, sentamos na cozinha, comemos fatias de cuca e ele me conta eu lhe conto sobre o Klaus. Não escondemos as partes feias da nossa história,
Nós as integramos, pois elas também fazem parte de quem somos. O respeito dele é uma conquista diária, um lembrete constante de que a dignidade é um reflexo de como nos permitimos ser tratados. Meu filho e sua esposa, eles seguem suas vidas. Sei que a verdade os corrói por dentro, e esse é um julgamento do qual não preciso participar. O poder que Patrícia tinha sobre mim se desfez no momento em que a verdade foi dita. Ela não pode mais me diminuir, porque eu não sou mais diminuível. Eu sei o meu valor e esse conhecimento é uma armadura que nenhuma palavra venenosa pode perfurar. A surpresa nos olhos das pessoas que me conheciam antes e me veem agora é uma pequena vitória. A dona da loja de tecidos comentou outro dia: "A senhora parece mais alta, dona Adélia." E eu sorri, porque era verdade. Eu estava mais alta, sustentada pela coluna vertebral da minha própria verdade, uma estrutura que eu mesma, peça por peça, no porão escuro da minha dor. Minha reflexão final é sobre aquele cheiro, o cheiro que Patrícia usou para me humilhar. Ela cheira a urina. No fim, ela não estava totalmente errada. Havia um cheiro, sim. Não era o cheiro da decadência, da velhice ou da sujeira. Era o cheiro de um segredo apodrecendo, de uma mentira mofando no escuro. Era o cheiro da verdade, lutando para vir à tona. E quando finalmente veio, purificou o ar para sempre. A conquista maior foi que eles me dessem valor. Eu só precisava parar de permitir que eles o tirassem de mim. A admiração que eu buscava nos outros, eu encontrei dentro de mim. E essa é uma fonte que nunca seca, uma riqueza que ninguém pode roubar, uma herança que deixarei para o meu neto, muito mais valiosa do que qualquer nota promissória. E esta é a mensagem que eu quero deixar para você que me ouviu até agora. Não importa a sua idade, não importa o quão invisível você se sinta, existe uma história que merece ser contada e uma dignidade que não é negociável. Às vezes, é preciso descer ao porão mais escuro da sua vida para encontrar a força que você nem sabia que possuía. Não deixe que ninguém escreva o seu capítulo final. Pegue a caneta. Sua voz importa. Sua verdade importa. E o respeito não é algo que se pede, é algo que se impõe com a calma e a força inabalável de quem sabe exatamente quem é. A maior conquista não é mudar os outros, é não permitir mais que eles mudem. Essa foi a minha jornada. Contar isso em voz alta, para você, é como fechar a última página daquele livro de receitas. É doloroso, mas também é libertador. Talvez algo na minha história tenha tocado na sua. Talvez você tenha se lembrado de um momento em que se sentiu pequeno ou de uma injustiça que engoliu em silêncio. Se isso aconteceu, saiba que você não está sozinho. Me conta aqui nos comentários o que você sentiu ao ouvir meu relato. A sua história também importa e, às vezes, apenas compartilhar um pedaço dela já alivia um peso que carregamos sem perceber. É bom saber que do outro lado da tela existe alguém que entende, alguém que talvez esteja passando por sua própria batalha silenciosa. Se essa história puder servir de força para alguém que você conhece, alguém que precisa se lembrar do próprio valor, compartilha esse vídeo. Às vezes uma história é o empurrão que a gente precisa para levantar a cabeça. Saber que minha dor pode se transformar na coragem de outra pessoa é a maior recompensa que eu poderia ter. E se você quiser acompanhar mais pedaços da minha vida e de outras histórias como a minha, que nos lembram da força que temos, fique por aqui. Será como tomar um café comigo, aqui na minha cozinha em Gramado, onde a gente sabe que, não importa o quão amarga a vida possa parecer, sempre há um jeito de encontrar a doçura outra vez.